da sua história. Mas você não me conhece mesmo? Eu falei, não. Eu já trabalhei na Globo. A minha esposa e a minha filha trabalham na Rede Globo, lá no Rio de Janeiro. Eu sou de lá. Eu falei, legal. Pensei, falei, pô, deve ser um artista então, né? Um senhor que fez novela aí, mas não sei quem que é, né? Eu vou te fazer uma pergunta. E eu gostaria que você me desse a resposta. O pessoal fala aí que você é falso profeta, outros dizem que você tem umas visões aí de Deus, de Jesus, tal. Mas eu vou te fazer uma pergunta e eu gostaria que você respondesse com sinceridade. E a sua resposta vai definir que Deus que tu tá servindo. Tá disposto ao desafio? Falei, bora lá. Pode falar. Existem 3 caminhos a ser seguido. Você está numa estrada e tem 3 caminhos a ser seguido. No primeiro caminho, aqui do lado esquerdo, aqui você tem casa, você tem trabalho, você está bem financeiramente, pregando a palavra de Deus, falando de Jesus para todo mundo. No segundo, no caminho do meio, aqui, você também tem uma tranquilidade, tem poucas, né? Você tem alguns desafios a mais. Ali é mais tranquilo. E aqui é uns desafios a mais, mas você vai ser bem financeiramente, entendeu? Você pode casar, você tem uma esposa, vai pregar a palavra, vai falar de Jesus e tal. E nesse caminho aqui, ó, é só espinho, tristeza, dor, decepção, não tem nada de bom. E ali, e no final é a morte. Qual você segue? Eu falei, eu não sigo nenhum. No meu caminho é esse daí, mas o Senhor ainda colocou flores, entendeu? Porque é só guerra, mina terrestre, bomba nuclear, tá tudo explodindo. E eu só tô vivo porque Jesus tá com a mão na minha cabeça. Agora eu acredito que você serve Jesus. Eu falei, o senhor acredita só porque o senhor não me deu opção de seguir caminho? Ele falou, eu te dei. Eu falei, não deu. Porque esses 2 caminhos que o senhor criou, na minha vida não existe. O meu caminho é de espinho e guerra e morte, é isso aí. Não tem flores, não existe dinheiro, fama, sucesso, tem nada disso. Tô servindo a Jesus Cristo, meu. Ele, agora eu acredito que Jesus está te revelando alguma coisa. Porque se você falasse que você queria algum desses caminhos, eu não ia acreditar em você nunca. Porque ter alguma revelação de Jesus, ele vai te colocar no Calvário. Ele vai te colocar na cruz. Ele vai fazer você sentir as dores que ele sentiu. Não no mesmo nível, mas tu vai sofrer. Porque o mundo vai te odiar. Eu falei, mas isso daí é o natural de um verdadeiro cristão. Tá precisando de alguma coisa? Sacou do cartão? Sabe qual é o cartão dele? O cartão top de crédito. Tá precisando de alguma coisa? Áurea, obrigado. Eu falei, não tô precisando de nada. Eu te compro agora. Aqui, ó. Eu falei, não tô precisando de nada. Quer roupa? Quer usar um terno? Te compro agora. Eu falei, não. Agora, aquele cartão de crédito tinha dinheiro? Sei lá. Vamos. Olha, eu dei R$50 para todo mundo ali, ó. E comprei um monte, comprei um fardinho de cachaça, comprei carne, comprei isso, comprei tudo, ó. Comprei até camisa pros caras, vai lá, eu tenho tudo de camisa nova. Pode falar, eu te compro o que você quiser. Eu falei, eu não quero nada, ora por mim. Eu só tô mais 2 dias aqui na cidade. Você só tem 2 dias para receber. Aura, Pablo, obrigado, Áurea, obrigado. Para receber alguma ajuda. Se você quiser alguma ajuda minha, eu só tô mais 2 dias na cidade. Depois eu não vou poder te dar nenhum presente. Eu falei, o maior presente que o senhor pode me dar é orar por mim. Ele, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Você, Jesus está te revelando alguma coisa, tá? Sabe por quê?
porque você já assumiu, você já se posicionou que o caminho é de espinho. Eu falei, nossa, é espinho, mina terrestre, arame farpado, sem contar os canhão de guerra tacando bomba que tá do lado esquerdo e direito. Aí ele foi embora. Eu não sei quem era esse senhor. Ele falou que trabalhou na Rede Globo, que a esposa dele, a filha dele, trabalha na Rede Globo. Eu não sei quem é aquele senhor. Mas quando eu vi um senhor, ator da Globo, que tem ele já faleceu, tá? Mas depois eu vi, eu olhei, eu falei, nossa, eu acho que era ele. Como ele estava aqui, eu olhei no rosto dele, ele bem barbudo e tal, né? E aí eu vi, eu falei, nossa, apareceu uma atriz da Globo aí, renomada, com a filha dela, o marido dela e tal. Eu falei, nossa, eu acho que é ele, ó. Eu acho que é aquele tiozinho que estava lá na igreja sentado lá. Eu comigo mesmo, eu pensando, né? Falei, puxa, é ele mesmo, meu. Mas eu não sei se era, pessoal. Eu sei que depois eu fui conversar com o pessoal, oh, você viu? Tiozão lá da Globo, lá das novelas, teve aqui, ó, o pessoal falava. Falei, puta merda, eu acho que é. Eu tive uma outra vez, eu tô contando uns testemunhos de igreja, né? Uma outra vez eu tava sentado assim, sentou uma mulher, bonita, né? Cabelo curtinho assim, franjinha, mas curtinho. Sentou, bom dia. Porque assim, ó, tinha umas cadeiras na igreja, então era 2 cadeiras. Então, tipo assim, ó, tinha a lateral da igreja e tem uns nichos assim, uns buracos, né? Por causa das imagens que tem de santo, isso na igreja católica. Então eles colocavam 2 cadeirinhas ali que cabia, aí tem um corredor, aí um banco de madeira, o corredor da nave, né? Outro banco de madeira e lá do outro lado. Eu sentava nessas cadeirinhas de lado. Aí sentou a moça assim, sentou, eu olhei, oi, bom dia, moça bonita assim de rosto, né? Ela sentou, bom dia, eu, bom dia. Aí fiquei quieto assim, porque tipo assim, ó, olha a igreja, tá vazia, né? Não tá tendo missa, tá vazia. É um outro que tá ali na igreja, tantos lugares para sentar, vai sentar do meu lado, tá ali para conversar, né? Oi, bom dia, bom dia. Eu tenho visto você andar aqui na cidade com esse cajado aí. Eu falei, por que você anda com isso? Mulher tem essa mania, né? Às vezes quer perguntar, começa a fuzilar de pergunta, né? Eu falei, porque eu tô numa missão. Missão de quê? Eu olhei pra ela assim, ela, ó, se você não quiser responder, não responde, mas eu acho que não tem problema algum. Tem algum problema? Eu falei, não, missão que eu tô falando, missão de Deus, velho. Deus me deu uma missão, eu tenho umas visão, o Senhor me dá umas instruções e eu tenho que fazer o que Ele mandar, ué. Então você conversa com Deus? Conversar eu converso, você conversa, o ateu conversa, conversar, todo mundo conversa, é só falar. Agora, se vai ouvir resposta é diferente, mas conversar com Deus é só você falar, Deus, tá, pronto, já tá conversando, né? Qualquer um pode conversar com Deus. Agora, se ele vai te responder, é diferente. Segundo, a forma que ele vai te responder não é, como se fosse um telefone. Às vezes ele usa uma pessoa para te dar a resposta, às vezes ele te dá um sonho, às vezes te dá uma visão, às vezes te responde na palavra. E que mantém-se uma disciplina de oração para a resposta chegar, né? Aí eu falei mais ou menos essas coisas, né? Conversamos um pouquinho, ela falou assim, pô, você é um cara que eu senti agora que eu posso confiar. Quando ela falou isso, eu falei, vixe, vai vir bomba, né? Porque esse papo que eu posso confiar
é segredo que não pode falar para ninguém, esses negócios é problema, né? Nunca é algo bom. Mas enfim. Aí ela falou assim: eu vou falar algo para você, você não precisa acreditar, tá? Mas eu vou contar, eu vou abrir meu coração para você. E eu já gostei de você, tá? Já gostei de você. Então por isso eu vou falar. Pensei e falei, pronto, arrumei uma namorada, né? Já arrumei a namorada, né? Mendigão fedorento, arrumei a namorada. Já gostei de você. Mas não era isso não, pessoal. Eu tô zoando aqui, entendeu? Ela falou assim, eu já gostei de você, porque o que você tá falando, eu tô sentindo que você tá sendo sincero, tá? Então, você acredita nisso que você fala. Isso, pra mim, é importante. Por quê? Porque eu tô vendo sinceridade naquilo que você fala. Você acredita nisso que você vive. Você acredita nisso. E você conversa bem, então é bom isso. Então eu já gostei de você por causa disso, porque você acredita no que você fala, eu tô vendo nos seus olhos que você acredita no que você fala. É diferente de muitos aí que falam e a gente percebe que a pessoa não acredita no que fala. Só fala porque alguma coisa vai ganhar, mas ele mesmo não acredita. Ou seja, ele não vive aquilo, ele faz para ganhar dinheiro. Amanhã ele pode mudar a fala, né? Então eu vou te falar uma coisa. Eu sou solteira agora, tá? Sou divorciada, mas eu era casada com um militar. Eu fui criada em Itu. Olha a história da mulher. Eu fui criada em Itu. Você conhece Itu? Eu falei, conheço. Eu fui criada em Itu, na base militar lá. Porque o meu pai é militar do exército. A história dela, né? E a gente tinha... Aí eu casei nova, com um militar também. E o meu marido comprou... É playboyzinha, sabe? Filho de papai. Então. Filho de papai assim, família rica. Ela contando. E aí... por causa de ser militar, né? Ter os negócios e tal, enfim. E aí o meu marido, a gente morava na cidade de Sorocaba. E tinha uma chácara em Sorocaba. Mas vira e mexe a gente vinha para Itu, né? E aí o meu marido, todas as vezes que a gente ia dormir, ele tinha essa mania. Pegar 12, a escopeta, né? E rodar a cerca da chácara. Porque eram chácaras vizinhas e ele tinha essa mania. Então ele pegava lá um cigarro lá, pegava a escopeta com o cachorro e rodava a chácara antes de dormir. É uma patrulha, uma ronda que ele fazia. Então ele tinha essa mania. Aí um dia, era umas 6 e pouco, 7 horas. A gente tinha um filho, recentemente. Nosso filho tinha ali, tipo, 9 meses, nascido, né? 9 meses ali. E aí, eu tava deitada na cama, o bebê no berço, a mulher contando isso pra mim dentro da igreja. O bebê no berço. E meu marido veio e falou, ó, vou fazer a ronda e já volto. Que ele falou assim, demorava mais ou menos para ele percorrer, que era 100 metros, 10 por 100. A chácara deles tinha mais 2 vizinhas, né, 1000 metros. Eu falei assim, ele demorava uma meia horinha, 20 minutos ali e tal, uma meia hora para fazer a rondinha dele, que era a mania dele. Aí ele saiu, e aí de repente, eu sentada, eu deitada na cama, né, lendo o livro ali, uma luz forte veio, como se fosse uma lanterna, de fora do quarto para dentro assim. Eu olhei, meu marido, né,
Tá chegando com a lanterna acesa, mas as luzes estão acesas e o cara tá com a lanterna. E aí entrou um cara, um ser, abaixou a cabeça na porta para entrar. Ele tinha uma capa branca e ele não andava, ele levitava. Quando eu olhei, o cachorro entrou e sentou na cama, na maior tranquilidade. Esse ser olhou para mim e o cachorro olhando para ele. Eu entrei em estado de choque, paralisado, eu não conseguia se mexer. E ele foi pro berço. Na hora que ele foi pro berço, aquele instinto de mãe, vai matar meu filho, na hora que eu fui levantar, ele fez assim. Quando ele fez assim com a mão, me deu uma paz no coração. Eu fiquei em paz, sabe? Aí eu olhei para ele com a mão assim, ele olhou pro meu filho e pôs o dedo, esse dedo direito, na testa do meu filho. Ele pôs assim e deu uma brilhada no dedo dele, na testa do meu filho. Tirou, olhou para mim, cara meio cinza, ele era meio branco, o rosto de ser humano, mas meio cinzinho assim, e o corpo dele tinha um certo brilho, sabe? Tipo a pele. E ele olhou para mim e fez assim, com a mão, virou e saiu nessa altura, assim, tipo um palmo, levitando. Porque ela falou, a capa, ele devia ter pé, mas a capa ia até o chão, mas a capa não encostava no chão e não tinha pé no chão, ele levitava. Ele saiu e aí eu ouvi o barulho, tchum, lá fora. Aí eu saí, quando eu saí, o meu marido está sentado na varanda em estado de choque. Assim, ó, com a espingarda, com a escopeta, né, encostada, paralisado, em estado de choque. Demorou 1 hora, 2 horas mais ou menos ali para o meu marido se recompor, voltar, né? Voltar para a realidade. Aí deu 1 mês e pouco, 2 meses, a gente não aguentamos. Aí depois disso, os dois começaram a tomar remédio para dormir. Começou a tomar remédio para dormir e não conseguia contar isso para ninguém, porque todo mundo ia chamar que é louco, né? Ficaram loucos. E aí a gente começamos na base de remédio e tal, e eu falei, ó, ele encostou o dedo na cabeça do nosso filho e foi embora. Aí, tipo, o nosso filho deve ser escolhido, né, por eles, para alguma coisa e tal. E aí eu separei do meu marido. Até hoje, eu tenho que tomar remédio para dormir. O meu filho é criado pelos avós, porque o meu marido também não consegue, nem eu. A gente não consegue mais criar o filho. Mas como os avós endinheirados, rico, né? Então o moleque estava no luxo. Eu falei, aí o que aconteceu? Aí, tipo, eu e meu marido meio que piramos, sabe? Meio que piramos. A sorte é que ele estava aposentado, né? Mas ele se isolou. A gente vendeu uma chácara, ele pegou dinheiro, ele mora na casa dele isolado, ele não sai pra nada, passou a estudar ufologia, essas coisas, né? Ficou meio doido lá. E eu tô aqui, buscando uma resposta de Deus, de Jesus, alguma coisa pra minha vida. Entendeu? Tô morando aqui na casa da minha irmã, ela tem um apartamento lá em tal prédio. Eu olhei e falei, o prédio é bom, né? Aquele prédio lá, prédio de 1 milhão, 2 milhões de reais o apartamento, né? Prédio bom. Aí ela falou, vai lá, vou te apresentar pra minha irmã. Você só não vai poder dormir lá, tá? Eu falei, não, muito obrigado.
Falou, mas é assim, ó, vai lá, minha irmã, ela tá solteira também, entendeu? E minha irmã sabe dessa história. E minha irmã acredita em mim. E a gente estuda, sabe? A gente lê a Bíblia, estuda um pouco de ufologia e tal, porque eu queria a resposta. Quem era aquele ser? Da onde que ele veio? Quem é meu filho? O que meu filho tem a ver com isso? O que ele fez no meu filho? Porque são coisas que eu já fui buscar, já conversei com um padre, perguntando a existência de ET, né? Pastor, pai de santo e tal. Somente alguns espíritas que têm uma aceitação mais tranquila, né? Dessa ideia, e ufologistas, né? Eu sou da ufologia. Aí ela falou, vai lá, você pode... Aí eu fiquei conversando umas 2 horas com essa mulher. Senti sinceridade em você, você é um cara verdadeiro naquilo que você vive. E aí eu não posso deixar você dormir lá, porque assim, é minha irmã, o apartamento dela, e eu tô lá, então é 2 mulheres, aí a gente não vai ficar legal. Eu falei, não, moça, muito obrigado, tá tranquilo. Mas você pode ir lá tomar banho todo dia, almoçar, tá? E eu vou falar, porque eu já tinha falado da minha irmã, de você. Porque você anda com esse cajado na rua, todo mundo fica comentando, né? Quem que esse cara aí fica nesse cajado, né? Todo mundo fala. E aí eu comentei da minha irmã falou, vai lá e conversa com ele, vamos ver qual que é a dele. E aí eu senti sinceridade. Aí depois, passou um mês e tal, ela foi lá com a irmã dela, oi, eu falei, oi, tá tudo bem? Tá, ó, precisar de nós, sabem, vai lá no apartamento lá, só bater, tal prédio, tal apartamento, tocou, ó, Miguel do Cajado, você é bem-vindo à minha casa. Essa, eu não lembro o nome dela, pra falar a verdade, mas essa mulher, ela me intrigou com a ideia, sabe? Aí depois, uma outra vez, ela foi lá conversar comigo, a irmã e tal, conversando e tal. Pediu pra orar por elas, né, e tal. E, enfim, fica a pergunta, né? É verdade o que ela falou? Humanamente falando, né? É verdade o que ela falou? Não sei. Pode ser uma doida, né? Que toma remédio aí, toma umas drogas, né? Não. Fica viajando, às vezes nem tem filho, né? Às vezes nunca foi casada, é uma doida de manicômio ainda não. Humanamente falando, entendeu? Vai acreditar, né? Não. Vai saber se não é um doido. Tá cheio de louco nesse mundo. Mas aí, agora vamos na realidade. Em Sorocaba, se eu não me engano é Sorocaba mesmo, tá? Tem vários relatos de avistamento. Depois eu pedi para algumas pessoas investigar, olha só pra você ver, determinada região, que foi o que ela falou que era de lá. Tem relato de avistamento. Bem onde que ela falou que era. Só que essa mulher pode ter lido no jornal inventado, né? Aí depois, uma vez perguntando, conversando com ela, com a irmã dela depois, né? Aí ela falou o nome do pai dela, onde que elas moravam em Itu, o bairro. Eu olhei e falei, pô, conheço o bairro. E aí eu conversando com a irmã dela e tal, aí eu falei, pô, não é loucura da cabeça da mulher. Ela passou por isso, sabe, uma coisa assim? A mulher deve ter passado por isso mesmo, entendeu? É uma experiência particular. Ela deve ter passado por isso mesmo, entendeu? E não sei por que eu tô falando isso, né? Era pra falar, mas quando eu ouvi isso dela, eu fiquei pensando assim, o observador, quem lembra o padre que é diretor do Observatório do Vaticano, na época do Francisco, vocês lembram? Fabiano Brigado lembra?
que o diretor do Observatório do Vaticano, que eles têm na época, o telescópio do Vaticano era o mais poderoso do mundo. Nem a NASA não tinha um telescópio com uma lente tão poderosa como o do Vaticano. E o telescópio chama Lúcifer, né? Se eu não me engano, acho que é Lúcifer o nome do Vaticano, do telescópio, parece que é isso daí. Satã, eu acho que é Lúcifer o nome do telescópio lá, mas enfim. Aí um padre, diretor do Observatório do Vaticano, falou que eles tinham visto, documentado alguma coisa, que existia vida em outros planetas, porque o próprio telescópio já tinha observado. Aí foram perguntar para o Papa Francisco sobre a ideia do diretor do Observatório do Vaticano de ter conseguido provar a existência e tal. Qual a ideia? Vocês lembram disso? O Francisco falou, se existir vida em outro planeta, eles vêm para a Terra, quiser ser batizado, a gente batiza. Lembra disso? Aí passou um tempinho, ele vestiu a roupa para celebrar a missa, e o desenho aqui da roupa era aquele extraterrestre das ilhas de Nazca, acho, não sei se é Peru, Chile, México, sei lá. Aqueles que tem aquele desenho, bem na roupa dele, o pessoal, nossa! O diretor do Vaticano fala que tem prova da existência de vida. O Papa fala, se eles vierem para a Terra e quiser ser batizado, a gente batiza. E agora o próprio Papa está usando o símbolo do ET aí, gente. Já anunciaram para o mundo. Nós temos as provas de vídeo filmada de naves extraterrestres parada fora da Terra. Alguns podem falar, isso é cortina de fumaça, Miguel. Cortina de fumaça é quando os padres falam que a Bíblia já se cumpriu. Isso é cortina de fumaça. Ali o Vaticano falou em alto e bom som. Extraterrestres existem, várias raças de extraterrestres existem, nós temos prova, mas por causa do sistema do mundo, a gente não pode falar para vocês. Por quê? Porque os Estados Unidos não deixa, a Rússia não deixa, os globalistas não deixam, eles não deixam. Porque senão desestrutura a sociedade alienada, baseada no sistema escravagista de trabalhar e pagar imposto. É mais ou menos isso, mano. A Igreja Católica estava gritando para todo mundo ouvir. E não são demônios. Extraterrestre não é demônio. Existe, pessoal. Centenas. E foi Deus que criou. Quem criou esses extraterrestres? Foi Deus. O paraíso de Deus, budista não acredita, tá? Budista não crê em Deus, nem paraíso de Deus, nem inferno. Logo, essa religião não é uma linguagem de Deus e não leva a Deus, porque eles não creem em Deus, não creem no paraíso. Lembra o que o Papa falou? Todas as religiões é uma linguagem de Deus e todas as religiões levam a Deus. Tá de sacanagem, mano. O budista não acredita nisso. Budista não acredita que exista um paraíso. Candomblé, Umbanda, Quimbanda também não prega isso. Entende? Eles não pregam isso. Eles pregam outra coisa. Então a gente tem que ver o que é pregado na religião. O que vocês pregam? O que vocês ensinam? A gente ensina isso. Aí, Espiritismo ensina que existe vida em outro planeta.
Perfeito, tá certo, isso é verdade. Isso é verdade. Então tá aí uma verdade. Ah, o Espiritismo ensina isso. Bom, isso aí já é mentira. É assim que eu tenho que fazer análise. Eles falam que é verdade. Se for mentira, Deus me fala que é mentira. Se tiver alguma dúvida, e não acreditarem no que eu falo, eu escrevo o documento, pode pôr no terreiro, chama o Exu e pergunta para ele. Porque eu dou autoridade para sair falando a verdade. Porque o Exu por si só, ainda que tenha um baita conhecimento, ele não pode falar tudo. É estratégia isso. Entende? É a mesma coisa de você entrar numa faculdade. O professor não vai te ensinar 4 anos de estudo em 10 minutos. Isso não existe. Assim as entidades. Não vai te falar tudo. Você chegou ali, ó, vim fazer uma consulta. Você acha que ele vai falar a sua vida inteira, ainda que saiba de muita coisa em 10 minutos? Não vai. É um pouco, entendeu? Vai soltando aos poucos. Agora, se a gente entra na operação papel timbrado, aí eles vão falar assim: eu conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, eu também sei quem é o Miguel, e já que tá, a documentação tá aqui, o carimbo tá aqui, então se ele já tá falando, eu também posso falar. Eu já fiz isso em 2010, avisando dos anjos de Deus, Nova Jerusalém. Obrigado. Eles até falaram assim: Miguel, mas essa cidade santa que você fala é tipo Nosso Lar, né? Eu falei: Nosso Lar? Eu nem sei o que é isso. Aí eu não sei se esse filme Nosso Lar, eu não sei o ano do lançamento, tá? Eu não sei o ano do lançamento. Eu não sei se esse filme foi lançado em 2010 ou depois. Eu sei que eles vieram com essa ideia: é tipo Nosso Lar, meu, e tal. E aí começaram a falar, eu não sei disso, meu. Aí depois que eu vim saber do filme Nosso Lar, né? Que tem a cidade, onde as pessoas saem para cuidar, então tem essas coisas, né? Mas eu não sabia disso. Mas aí eles usaram outros termos lá. Eu falei: o planeta Terra vai mudar drasticamente, a humanidade vai ser a outra. A política que existe não vai existir mais, tá? A política que existe vai acabar tudo. Não vai existir sindicato. A escola e faculdade não vai ser como é hoje, tá? Não existirá livro de socialismo, comunismo, nazismo, não existirá essa mentalidade. Um prefeito, um vereador, né? Vamos dizer assim, né? Ele não é a população que vota nele, entendeu? Não é assim que funciona. Mas a população é que determina se está certo ou se está errado, tá? A população tem esse poder na palavra, mas não é a população que vai votar, entendeu? Em A e B, não funciona assim. Vai ter o prefeito. Qualquer cidadão pode. Eu, você, qualquer um pode se colocar como um vereador, um prefeito, é livre, entendeu? Só que você tem que mostrar currículo, que você está apto ao serviço, que você tem conhecimento de causa, ou, né, conhecimento técnico para ser um vereador, para ser um prefeito. Analfabeto não pode ser. Segundo, você tem o conhecimento, vai ser passado numa sabatina para ver os melhores. Depois disso, aí fala: nós temos 3 possíveis candidatos a prefeito. Ou seja, Lula, Dilma, tal, Tiririca, uma tropa aí,
nunca entrariam nem na fila. Para ser nem vereador não seria. Primeira, mentalidade socialista comunista. Isso não existe. Segundo, não é apto a servir a população em verdade e mentira. É só mais um Fidel Castro aí, só mais